sabe, Temos 50 minutos, a gente vai ter que voar, mas dá tempo. A gente não preparou nada, com um time desse não precisa preparar nada. Mandar bala. Pessoal, eu vou fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação aqui rapidamente. Primeiros princípios, tudo energia, sem exceção, sem exceção, sem exceção. Se você não entendeu isso, você não pensou direito. Segundo, energia se transforma, né? Energia se transforma, está aí Joule. E terceiro, no longo prazo estaremos todos mortos. Como estaremos todos mortos, a gente não toma as melhores decisões, a gente toma as decisões possíveis, né? Pessoal, a energia no mundo é essa aqui, ó. Então, a energia, praticamente, a maior parte entra aqui nos trópicos. São 5,5 bilhões de exajoules que carrega, 3,8 chega na superfície, e a nossa sociedade, que usa muita energia, usa apenas 600 exajoules. Ou seja, a gente tem que ser muito ruim, muito burro, para não conseguir, né? Com 6 milhões e 300 mil vezes mais energia do que o necessário. E quando essa energia chega, o que é que acontece com ela, né? A fotossíntese, isso vira glicose, e a glicose vira biomassa, e a biomassa nada mais é do que uma bateria de carbono, né? A biomassa é uma bateria de carbono, isso é importante. Pessoal, o que acontece é que, ao longo, né, dos milhões de anos, o nosso planeta é uma grande biorefinaria, né? Transformou árvore em carvão e transformou microalga em petróleo. Entretanto, né, o que a gente tem que fazer agora é isso aqui. É através do nosso cérebro, do conhecimento desses caras aqui extremamente inteligentes e competentes, fazendo a superfície da Terra, né, o que a gente está usando de lá de baixo. Bom, custo de produção, isso é muito importante. E aí, Marcelo, eu pego uma informação do Breda, da Shell, e aí eu fui atrás desse negócio aqui. Isso aqui é o poço de Tupi. O poço de Tupi, um poço de pré-sal produz 2,42 exajoules de energia, né? As 380 usinas brasileiras produzem 0,62, né? O custo de produção é 10 centavos o megajoule nas usinas. O custo no petróleo é 1 centavo. O que o Brasil mostrou é que a gente consegue produzir biocombustível em grande quantidade, mas nunca vai ser competitivo em preço, em custo, perdão. E por que então que a gente usa, né, os biocombustíveis? Porque os combustíveis fósseis geram crise climática, né, crise ambiental e principalmente a principal das crises, a crise da desigualdade, né? Enquanto um americano usa 280 gigajoules por habitante, um subsaariano usa 11. Esse é o grande problema do planeta. Não é aquecimento global, é esse aqui, é desigualdade. Bom, pessoal, o que a gente tem no Brasil de oportunidade? Isso aqui, um monte de área de pasto de baixa qualidade e temos um sertão com 110 milhões de hectares, né? 107. E o que aconteceu ao longo da nossa colonização é que a vaca foi a nossa grande arquiteta. A gente construiu o Brasil com base em pasto. Enquanto que o holandês utiliza, né, consegue produzir 74 mil dólares por hectare, o Brasil, né, ele não tem terra. Os caras fazem esse tipo de plantio flutuante. É brincadeira? Enquanto eles produzem isso aqui, a gente produz 640, né? Qual é o papel da bioenergia? Da bioenergia da bioeconomia? É um avançamento produtivo sustentável. É para isso que a gente tem que usar a nossa inteligência. Bom, o que a gente tem? Então, por que diabos eu vou usar etanol? Além da questão ambiental, essa aqui que talvez é a mais importante. Olha, eu fiz essa conta de padeiro. Enquanto uma unidade como a Petrobras, que gera 6,9 exajoules de energia, a quantidade de emprego que ela gera, por unidade de energia, é quase 40 vezes menor do que a do etanol. É aqui que está o ponto. Se eu vou para o biodiesel e comparo a soja virando biodiesel e a soja, e eu tenho um aluno de doutorado, acho que tem gente da Petrobras aqui, que ele achou, esse cara tá mentindo. Aí ele foi fazer a conta ele mesmo com os dados da Petrobras. Piorou. É 41 vezes mais emprego que o etanol gera. É aí que é a nossa grande força. Pessoal, sabem que é isso aqui, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto viveu uma crise desgraçada. Araçatuba, mesma coisa. Depois da bioenergia, você nem lembra quando você entra em Ribeirão, que tudo começou com cana. Você vê poste, você vê de tudo. Mas foi a cana. Biocombustíveis avançados. Graças a Deus o céu não tem acostamento, porque o nego estava demonizando o biocombustível, né? Agora, como não tinha jeito, não dá para botar bateria avião, agora pode, né? E aí a gente vai entrar e botar outras coisas também. Basicamente, o que eles precisam, né? A partir de óleo que a gente produz, de etanol que a gente produz essa bateria líquida, que é o biocombustível, né? E olha essa empresa que estava falindo nos Estados Unidos, nos países nórdicos, Finlândia, salvo engano. Depois que começou a produzir bioquerosene de aviação, bombou.
Essa é uma grande oportunidade para a região. A gente tem que ir para os combustíveis avançados. E aqui no Brasil, a Rio Grandense, né, está fazendo a mesma coisa lá no interior do país. E aqui, pessoal, é o nosso futuro. A gente ia falar de futuro, eletrocombustível. Estamos com excedente de energia elétrica no país. O Nordeste está produzindo 25% mais energia. As empresas estão tomando multa atrás de multa, porque não tem onde botar. Se eu pego esse negócio e enfio na água, vira hidrogênio. Se eu pego o CO2 da fermentação, toda vez que fermento produz CO2, enfio os dois juntos, olha que coisa linda. Estão vendo ali uma molécula de combustível sendo criada, sendo desenvolvida? Na realidade, é um eletrobiocombustível. Esse hidrogênio é da água e esse carbono é do CO2. Bom, pessoal, isso aqui é o futuro. Tem mercado para tudo que é lado. A gente está começando a produzir também para os navios, que são menos sexys do que os aviões, mas emitem a mesma coisa. E aqui, para finalizar, né, falar dessa história de food versus fuel, que é o que a gente tem penalizado bastante o setor, né? Eu fiz a seguinte avaliação. Ó, ninguém conhece esse país. Islândia chama ele. Só a gente aprende isso na escola, mas ninguém nunca ouviu falar. 400 mil habitantes. Deficitário de produção de alimentos. Aí eu fiz para o Google a pergunta, né? Quanta gente passa fome lá? Sem sacanagem. O ChatGPT me respondeu, que pergunta idiota. Não tem ninguém passando fome lá. Eu digo, mas como não? Não produz alimento. Pois é. Pessoal, aí conhece esse país, né? Brasil. Brasil produz alimento para entre 650 milhões de pessoas e 1,8 bilhões. Eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT. Conclusão, tem um monte de gente passando fome, ainda um monte de gente com insegurança alimentar. Quer dizer, a conclusão disso aqui é que, na realidade, o problema não é produzir alimento, o problema é conseguir comprar alimento. Quer dizer, veja bem, a Islândia produz 20% do que ele precisa. Ninguém passa fome. A gente produz 5 vezes mais. Um monte de gente em segurança alimentar. Então, pessoal, na realidade, ó, era para ser mais rápido. Uma culpa aqui não é minha, não. Ó. Certo? Bom, pessoal, esse papo de food versus fuel é papo para boi dormir. O que a gente tem que fazer, na realidade, né, é acabar a miséria no Brasil. E para acabar a miséria no Brasil, espera que daqui a pouco ele vai, né? Para acabar essa loucura que isso aqui não existe e a gente ter prosperidade, a gente precisa, na realidade, de biofuel for food. A gente precisa de produzir muito biocombustível. Gerou biocombustível, gera emprego, gera prosperidade. E não adianta só produzir, né, biocombustível. Opa, eu vou pular isso aqui porque está muito lento. Pessoal, eu vou terminar por aqui, mas eu acho que vocês entenderam a mensagem, né? E não adianta nada. Hã? Você quer que eu continue? Ó, a culpa não é minha. Vocês desculpam esse cara aí, viu? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu adoro esse negócio aqui. Uma pizza tem 2.500 calorias, né? Uma pizza. E ela tem um valor pela caloria que ela tem. Aí esse sujeito aqui, o Laszlo Haniek, tinha ouvido falar de uma história de uma moeda virtual. E ele comprou. Bom, não tinha o que fazer com ela, perguntou pro dono da pizzaria, você aceita essa moeda? O cara disse, aceito. Ele comprou 3 pizzas. Gaston, ele comprou 3 pizzas por 10 mil bitcoins. Ele disse, pô, não valia nada mesmo. Pessoal, com esses 10 mil bitcoins, ele compraria hoje o quarteirão inteiro, metade da cidade. Esse negócio de valor e preço. Preço não tem nada a ver com valor. Porque os biocombustíveis têm imenso valor, mas não tem o preço que deveria ter. Nem que ainda faz conta, né? 0,7, aquela bobagem. Aí fizemos um RenovaBio, com intensidade de carbono, programa genial, né? Que avalia um outro e quando você evita 1 tonelada, você gera um CBio. Só que 21% dos motoristas só usam. Já imaginou se cada vez que eu abastecesse meu carro, eu enfiasse um pouco de Bitcoin na minha carteira virtual e pegasse essa carteira virtual e começasse a mexer com ela que nem Bitcoin? Pessoal, nós somos máquina de sexo e jogo. O resto é derivativo. Acreditem. Eu sou geneticista, eu sei o que eu estou falando. A gente precisa de aproveitar a força da natureza. Nega aí, ó, passa fome, mas joga, né? Quem ganha Bolsa Família. Porra! Puta! Bom, pessoal, eu proponho o RenovaBet, entendeu? E pra gente... Então a gente tem hoje essa história. A gente tem que substituir aqui por cana energia, cana macaúba, agave, milho de alta qualidade, refossilizar com biochar, não dá para falar no assunto. Não adianta só produzir biomassa, tem que produzir biorefinaria. E Gaston, não adianta produzir biorefinaria, tem que ter uma indústria, né? Uma indústria ali produzindo equipamento, produzindo tudo. E aí, pessoal, a gente gera emprego e o Brasil é a potência do futuro, não tenho dúvida disso. Bom, termino para a gente começar. Vamos lá. Daniel, vou começar com você. Está de barba, né? Quase não te reconheci, mas manda bala.
Estão me ouvindo? Preparamos duas telas aqui, não sei se está disponível. Ah lá. Bom, depois dessa aula aqui do Gonçalo, né? Aqui para compartilhar um pouco da visão do CTC sobre tecnologia, sobre IA e o futuro da bioenergia. Acho que a história do CTC ela se confunde aí com a história de bioenergia no Brasil, né? São mais de 50 anos apoiando o setor sucroenergético e desenvolvendo tecnologias para aumentar a competitividade do setor como um todo, né? Acho que mais recentemente aí o CTC assumiu um compromisso público de dobrar a produtividade do canavial até o final da próxima década. Essas são as tecnologias e o nosso compromisso em desenvolver e adotar essas tecnologias no setor. A gente trabalha aqui 4 principais pilares de tecnologia no CTC. Mais potencial através do nosso programa de melhoramento genético, mais proteção através do nosso programa de biotecnologia, que vai proteger essa cana, né, de pragas, doenças e plantas daninhas. O nosso projeto de sementes artificiais, super disruptivo, que vai trazer um novo patamar aí no plantio da cana do Brasil. E por último, o nosso pilar de serviços e assistência técnica, que pretende aí ajudar os produtores a extrair todo esse potencial das tecnologias que estão por vir. Obviamente, a gente não poderia ficar de fora, né, da nova tendência aí, que é a inteligência artificial. Acho que a visão do CTC sobre o tema é que isso vai ser um grande habilitador para acelerar a nossa pesquisa e também direcionar melhores práticas aí para os produtores. Acho que existe um compromisso aqui do CTC, né, em se manter na vanguarda do setor e obviamente a gente tem que trabalhar esse tema e eu vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente já está fazendo sobre isso. E acho que tudo ajuda anterior, que é a questão de trabalhar os dados, né? A gente recentemente fez um investimento grande introduzindo uma nova área de dados no CTC, que eu tô liderando, e a ideia é juntar tudo isso, né, que foi capturado ao longo de mais de 50 anos de história e que vem sendo capturado cada vez mais, né, nos nossos programas de inovação e junto com os nossos clientes, para obviamente gerar valor e gerar insights através de novos produtos fundamentados em dados aí. Então, se eu puder compartilhar aqui alguma das coisas que a gente já está fazendo nesse âmbito, né? Quando a gente fala ali do nosso programa de melhoramento, né? A gente já tem mais de 30 mil clones de cana completamente sequenciados, né? Ou seja, a gente tem o DNA completo de mais de 30 mil clones, o que representa aí 4 bilhões de marcas de DNA que são analisadas para a gente escolher de fato as melhores cultivares de cana, né? São mais de 15 terabytes de dados que foram acumulados aí nas últimas safras através do nosso programa de melhoramento. E a gente já tem modelos preditivos testados em 6 programas regionais, né, por pelo menos aí 2 anos de uma forma bem robusta, mas mais de 10 anos de pesquisa aí nesse setor. E a gente acredita que muito em breve, né, a gente vai conseguir criar um gêmeo digital da cana, né? Onde a partir do momento que a gente faz um cruzamento, a gente já consegue prever o desempenho dela, o que vai reduzir sensivelmente aí o tempo de desenvolvimento e certamente vai trazer muito mais produtividade para os produtores. Quando a gente fala do nosso programa de biotecnologia, né, a gente já está usando modelos generativos de proteínas e promotores, né? O que isso quer dizer, né? Vocês já devem ter acompanhado aí na mídia modelos que desenvolvem medicamentos, remédios, né? A gente está fazendo a mesma coisa, mas para controlar o bicudo da cana, a broca da cana, né? Desenvolvendo proteínas que não são conhecidas na natureza e que, obviamente, vão acelerar também sensivelmente aí os nossos programas de desenvolvimento. E a gente acredita que no futuro a gente vai poder desenhar praticamente de forma bottom-up a planta do jeito que a gente quer, né? Para um determinado fenótipo, para uma aplicação numa determinada área, usando aí as técnicas de engenharia genética e também de edição genômica.
Na parte do manejo, né, a gente, na nossa plataforma CTC Sat, são mais de 3 milhões de hectares de cana mapeados, com dados de satélite, com dados agronômicos dos nossos clientes. E o nosso programa de benchmark traz aí dados agronômicos históricos de mais de 180 usinas, né? Desde a década de 70, a gente tem isso de uma forma bastante granular. E a gente enxerga que, obviamente, isso é um ativo tremendo aí do CTC, né? E a gente entende que a partir desses dados é possível criar plataformas aí usando inteligência artificial para que a gente eleve de fato o manejo dos nossos clientes, né? E que dessa forma eles consigam de fato produzir mais e gerar mais oferta, né? É de cana. E por fim, né? Um quarto case aqui que eu quero trazer para vocês é o nosso programa que a gente apelidou de Revis, né? Mas é um programa de identificação de variedades. A gente já tem toda a área de cana aí mapeada por pelo menos 5 safras em satélite também. São mais de 8 mil imagens e 10 terabytes que permitem a gente identificar uma cultivar de cana onde quer que ela esteja no território brasileiro, né? Acho que isso tem implicações importantes aqui para o modelo de negócio do CTC, mas obviamente isso nos coloca em um novo patamar de tecnologia, né? Onde sem dúvida esse aprendizado pode ser utilizado também para gerar mais valor aí para o setor. Eu acho que quando a gente junta tudo isso, né, eu tentei aqui trazer alguns exemplos do que a gente está trabalhando no CTC, mas o objetivo do CTC sempre foi aumentar a oferta de cana, né, resolver o problema da produtividade, porque esse, sem dúvida, é um gargalo que a gente tem para transformar o nosso biocombustível, a nossa bioenergia, de fato, mais competitiva. Estão ouvindo? Excelente, é impressionante como o CTC, né, avançou nessas novas tecnologias. Na próxima rodada, eu queria falar um pouco mais de inteligência artificial. Amigo Gaston, agora não está funcionando? Não, eu não tenho slides, Não é tem só slide. conversa. Então, acho que todos sabem, né? A Bosch foi quem fez o carro Flex. Quer dizer, se a gente está aqui hoje, possivelmente é por causa de vocês, Gaston. Então, eu tenho ido, eu sou suspeito para falar, a Bosch é uma coisa incrível. Eu tenho ido lá com bastante frequência, né? O cara do estacionamento já me conhece, de tanto que eu vou lá. E cada vez que eu saio de lá, eu saio impressionado. Com mais uma tecnologia, com a aplicação da inteligência artificial. Eu queria, por favor, Gaston. Bom, eu acho, primeiro, sempre um disclaimer que eu tenho, que a Bosch acredita em múltiplas vias tecnológicas para atender a descarbonização, não? E isso significa que você tem diferentes formas. Tem através de motores a combustão mais eficientes, através de biocombustíveis, que é o caso do Flex no Brasil, através de hibridização, diferentes níveis de hibridização, carros elétricos 100%, BEVs, ou incluso célula combustível, não? A gente fabrica célula combustível para caminhões e já comercializa nos Estados Unidos e na China. Então, realmente nós temos um portfólio, e sempre falo isso no começo porque me deixa muito tranquilo. Porque não é que estou falando de algo porque nosso negócio depende disso e eu te quero vender o que a gente faz. Porque independentemente de qual seja o futuro da mobilidade, a gente vai estar dentro. Então, isso sempre é um disclaimer para falar que nossa opinião está realmente basada em fatos e não tem orientação só sobre nossos negócios. Falado isso, a Bosch lançou 21, 22 anos atrás o Flex, que foi um sucesso no mercado. A melhor forma de explicar um sucesso é em 3 anos, desde que o Flex foi lançado, 90% dos carros fabricados no Brasil até hoje são Flex. Então, quando você tem uma tecnologia nova que empodera o usuário, que o preço, quando falamos de acessibilidade, é acessível, o carro Flex não é mais caro necessariamente que um carro a combustão normal, é um sucesso no mercado. Essa tecnologia foi lançada por um problema de no ecologia, no fue de CO2, fue lanzada por un tema de falta de combustible no Brasil, de crisis energéticas. Después, cuando decorreu do tempo, hoje sabemos que un carro rodando, o mismo carro Flex, si roda en gasolina, genera 122 gramos de CO2 por kilómetro rodado. O mismo carro, si você carrega etanol no posto de gasolina, genera 40, o sea, 2 tercios a menos. Esos 40 gramos de CO2 es menos que un carro eléctrico rodando en Europa, en una medición do Pouso Agoda, ¿no? Es menos que un carro eléctrico en Europa. ¿Por qué? Porque o carro eléctrico, a matriz energética de Europa ainda não é uma matriz renovável
e vai demorar um tempo a acessar, não? Então tem muita queima de carbono, você genera, você queima carvão, você queima gás, e você genera emissões, não no carro, mas na produção de energia. Então, realmente o flex é uma solução fantástica, que pode evolucionar, claro, com híbridos flex, que ainda viram mais eficientes, e ainda o motor flex, a tecnologia flex, pode evoluir virando muito mais eficiente do que ainda la temos hoje. E por que é importante isto falar? Porque eu acho que quando nós falamos de transição energética, é importante entender que é transição, não é digital, não é 0-1, viramos renováveis. Vai ser um processo longo, e aí vai da mão do que falava o professor Gonçalo. Se você não tem uma tecnologia que a gente pode pagar, você tem algo fantástico que ninguém pode usar. Se você tiver o carro mais eficiente do mundo, elétrico, que carrega em 3 minutos, carrega 1000 quilômetros, e é fantástico, pero vale R$1 milhão. É muito bom a tecnologia. Agora vamos vender 5.000 por ano, não? E temos 40 milhões de carros rodando no Brasil, que têm que ser substituídos, que têm que ser melhoradas as tecnologias. Então, nós achamos que nesse caminho, porque não vai ser imediato, tem muito a ver essa transição com que seja acessível para o bolso do consumidor, a possibilidade de ter acesso a tecnologias intermediárias, como é o caso do Flex, como é o caso dos híbridos, que já vão ajudando nesse caminho, vão andando nesse caminho da descarbonização, mas de uma forma que é socialmente aceitável. Nenhuma coisa que nós tenhamos, por mais fantástica que seja, se não é socialmente aceitável, não é que é ruim, não, é que não é possível. Ou seja, o que não é socialmente aceitável, não é possível. Você não pode forçar ao consumo, ao consumidor a usar uma tecnologia que não pode pagar, não? Ou que não lhe resulta útil. Então, nós achamos que nesse caminho, realmente, no Brasil, estamos convictos, e na América Latina existe esse potencial também, que o tema de biocombustíveis ainda vai ter um caminho longo, e vai ser uma transição realmente longa. Nós falávamos isso 5 anos atrás, e os meus colegas da Alemanha olhavam para a gente, falando, vocês não entenderam nada, isto vira elétrico em poucos anos. E nós explicávamos que não posso julgar na Alemanha o que vai acontecer, mas eu conheço o Brasil, por exemplo, nós temos, vocês veem por meu sotaque que eu não sou brasileiro, não? Sou quase, mas próximo, sou argentino. E na Argentina, na cidade onde eu sou, de Lanús, que é uma cidade muito pobre, de fora de Buenos Aires, nós temos 50% da população sem acesso a esgoto, a 20 minutos, a 30 minutos do obelisco. 50% da população a 30 minutos do obelisco de Buenos Aires não tem acesso a esgoto. Quando você vai ao Brasil, é muito similar. Temos quase a metade da população sem acesso a esgoto. Então, você pode imaginar que nas prioridades que nossa sociedade tem na América Latina, fazer uma rede de eletrificação de alta potência para carregar carros elétricos não é prioridade, não vai ser. Com isso, não estou falando que não vai acontecer e vai demorar um tempo, o setor privado puxando isso, com a ajuda do governo, mas vai demorar um tempo longo, nós temos problemas de infraestrutura básicos que resolver antes. Então, quando você põe todas essas coisas juntas, realmente essa transição energética vai continuar muitos anos através dos biocombustíveis na América Latina e existe potencial para que vá muito mais além, né? E ainda não sabemos qual vai ser a tecnologia final que vai ser a que melhor vai atender às necessidades de nossa região. Isso de minha parte, podemos depois seguir discutindo. Luciano, e eu vou aproveitar uma coisa que eu vi também na Bosch. O pessoal, rapaz, essa coisa de frenagem automática, essa coisa. É com você, Luciano, é com você. É extremamente complicada, complexa, mas eles fizeram com câmera de vídeo super simples, sistemas de segurança incríveis, que eu espero que sejam dos carros, muito em breve. E aí eu parto para você para falar de eficiência, que é o que eu tenho visto na Bosch. E eu queria que você falasse desse assunto. Não, perfeito. Estão me ouvindo bem, pessoal? Eu também estou me ouvindo, coisa boa. De manhã eu fiz aqui, eu vi, eu falei o que eu queria. Agora tem que tomar cuidado. Mas, ó, muito bom. Obrigado por estar aqui. A gente já se encontrou em outros eventos, né? Todo mundo junto. Eu gostava de fazer uma provocação. Esse negócio da câmera da Bosch. Olha que interessante. Eu vim aqui para falar um pouco. Pessoal, quem aqui conhece o Dabi Business Park? Só? Vocês não estão perdendo o que é a Dabilândia. Porque a Dabilândia é um centro empresarial que discute o ecossistema de desenvolvimento da biotecnologia. Um dos pilares do qual eu estou lá. E a provocação que eu vim fazer, falando da Bosch, falando do CTC, da Siemens e da TIM, é isso, e a universidade. O ecossistema, acho que esse é o grande ponto. Nós estamos no epicentro da biotecnologia mundial, eu considero assim. Porque o Brasil hoje, com toda essa estrutura que a gente tem aqui, a gente já gera 85% da nossa energia limpa e o mundo 25%, aquilo que o mundo está buscando, nós estamos criando.
Só que eu preciso de um ecossistema que fortaleça isso, que essas empresas que aqui estão ajudem a acontecer. Então imagina o seguinte, ô Gonçalo, ó, provocação para você aqui. Se a gente pegasse um desafio de negócio, usasse a biotecnologia que a CTC tem, desenvolvendo agora o futuro, a semente da cana, usando os sensores que ele desenvolveu para os carros, mas que eu tenho NDA com clientes, que eu estou testando tecnologia lá da Bosch para poder fazer medição de profundidade, de aplicabilidade de insumo para medir eficiência. E se eu usar a TIM aqui, onde eu tenho também estudos de tornar mais conectado possível a operação e captar dados, e a Siemens eu tenho clientes que eu faço a conexão na indústria para montar um Big Data e pegar o gêmeo digital e a projeção. Então, se a gente juntasse o que a universidade traz, o que essas empresas geniais criam e desenvolvem com tecnologia, mas com o propósito de tornar mais eficiente e levar a moenda e o que a gente chama do COA lá para frente da colheita, e eu poder saber a manobra, ser mais eficiente e trazer tecnologia, eu vou trazer eficiência. Então nós temos aqui, em 2050, 10 bilhões de pessoas para ser alimentada, e essa cadeia que nós trabalhamos nessa região é muito privilegiada. E você está nessa região também, porque você tem lá a PL do álcool que está aqui em Jaboticabal, a PL do açúcar que está lá em Piracicaba. Agora o governo do estado está lançando a CPL da bioenergia, e ela é aqui em Sertãozinho, vai ser lançada amanhã de manhã, onde nós vamos ter mais de 40 municípios integrados discutindo como fortalecer a cadeia da bioenergia, com centros como o da Bio Business Park, assim como a gente tem a GTEC Garage lá em Campinas e outras, conectando Bosch, conectando CTC, TIM, Siemens. Eu convido vocês a estarem com a gente e discutindo para aquele empresário, para aquela empresa, os desafios que eles precisam trabalhar. Então, pegando um pouco do gancho que você falou, o que a Triceios faz? Nós simplesmente somos um agente transformador. Então, eu tenho um centro de inovação, a gente lançou um programa que chama Rota Inova Rural. Nós fizemos o quê? Nós pegamos 5 empresas que faturam acima de 1 bilhão da bioenergia, sentamos com diretores industriais, diretores agrícolas e administrativos, discutimos com os 5 qual é o desafio que eles querem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero melhorar minha micrologística, porque dentro da minha operação eu tenho um custo de 20 milhões de reais que eu quero economizar. Eu preciso de tecnologia. Então, eu não estou olhando a biotecnologia, eu não estou olhando o compromisso global, que é uma exigência global. Eu estou olhando a transformação digital. Então, como eu posso automatizar para esse cara? E junto com isso, a gente vai no nosso centro de inovação, que é o da BIO que eu comentei, convida a Bosch, convida a TIM, convida a Siemens e discute em conjunto. Nós discutimos o quê? Como trazer a universidade. Então, nós falamos com 4 universidades, quero ir lá na Unicamp visitar você, não te conhecia. Trouxemos dessas 4, nós falamos com 1.000 alunos e selecionamos nessas 4 operações, nós selecionamos 50 alunos para discutir tese e vamos premiar esses grupos de alunos com oportunidade de emprego e com oportunidade de desenvolvimento de tecnologia. Esse mês agora nós vamos mapeamos 50 startups, que nós temos um fundo para investir até R$1 milhão, desde que essas startups usem as tecnologias para resolver o problema. Então a Bosch, você tem um centro de inovação lá, você tem uma área que vocês desenvolvem lá, tecnologia e tal. Poxa, quero muito estar conectado, por quê? Para conectar esse meu mercado nessa tecnologia, assim como a Siemens também tem. No final, nós vamos discutir com essas startups e em novembro nós vamos lançar qual dos desafios foi melhor aceito e premiar nesse investimento. Então, esse ecossistema que a gente vive, a gente só consegue desenvolver se a gente tiver o lugar físico, o meio, as empresas que produzem tecnologia, a academia que disponibiliza o aprendizado, o governo que incentiva com leis, e por isso que nós estamos aqui na FenaSur, que a Triceios pela primeira vez está aqui, porque nós vamos falar sobre a cadeia da bioenergia. Então nós fazemos parte dessa CPL para poder desenvolver isso, né? Onde eu posso levar essa otimização. Então é nesse sentido que eu queria deixar a mensagem de saber, mais do que grandes pesquisas dessas empresas que estudam, é a aplicabilidade. Então como eu posso pegar isso, aplicar, mostrar que tem um retorno e através dos dados e das informações trazer eficiência, aumentar o ATR, aumentar o TCH, e fazer a eficiência energética acontecer. Então esse é o nosso papel como um agente transformador que eu queria deixar para vocês que queiram conhecer o Dabi. Estão convidados e pode passar no nosso stand aqui mais tarde, tá bom? Perfeito, Luciano, perfeito. Alexandre, vocês ouvem, né? Ouvem, tá bom. Rapaz, deixa eu fazer uma provocação para você.
Você sabe que o Neandertal, que já extinguiu, ele era mais inteligente e mais forte que a gente. Extinguiu. Mas aparentemente nós temos duas coisas que eles não faziam bem. Uma, empatia. E segundo, comunicação. E aí, tá com você. Estão me ouvindo ou não? Então, eu não estava me ouvindo, agora que estou me ouvindo. Eu não posso fazer aquele sanduíche, né? Ah, tá bom aqui, eu acho que estão me ouvindo sem eco. Bom, gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A primeira da pergunta seja o que a TIM está fazendo aqui, né? Talvez seja essa. A pergunta estava falando com o colega Daniel da CTC agora há pouco ali. Talvez a pergunta seja essa, né? O que a TIM está fazendo aqui? Eu não vim vender chip para vocês, né? Não vim vender pré-pago, nem pós-pago, graças a Deus, né? A TIM, na verdade, ela acredita no agro, né? E está no agro há 7 anos, né? Então, em 2018, me lembro da primeira viagem minha lá para Goianésia, lá conversar com o Otavinho, lá na Jales, onde o Otavinho trouxe um desafio para a gente, que ele disse, eu preciso levar a conectividade para o campo, eu preciso fazer as minhas máquinas, né? Trazer essas informações das máquinas, fazer a gestão das máquinas lá na Jales. E aí a gente voltou para casa e disse, pô, mas a gente sabe fazer isso, né? A gente nunca fez do campo, mas a gente sabe fazer. Então vamos comprar essa briga, vamos comprar essa briga. Criamos um projeto chamado 4G aqui no campo, já tem 7 anos, já não é mais um projeto, é uma solução já. Nós já temos mais de 60 grandes clientes hoje que fazem parte do nosso portfólio, são mais de 23 milhões de hectares cobertos com o 4G da TIM, né? E um 4G público, então é um 4G que ele permite tanto a conexão das máquinas, a conexão dos sensores do campo, né? Como também a conexão das pessoas, tanto as pessoas que fazem a operação agrícola, que é fundamental. A gente percebeu isso depois, né? Que a gente queria conectar as máquinas e os sensores IoT, né? Que era a grande né, vedete há 5 anos atrás, né? Mas a gente viu que sem as pessoas nada acontece. Estamos aqui, né? Sem as pessoas nada acontece. Então, no campo é a mesma coisa. Se você não tem operação, pessoas operando, né, e se comunicando, nada acontece. Então, nós fizemos isso. Hoje são mais de 2 milhões de pessoas conectadas no ambiente rural, nesses 23 milhões de hectares. Então, nós miramos numa coisa, acertamos noutra. Então, toda essa transformação digital que está acontecendo no campo, numa Jales, numa BP Bioenergy, numa Deco Agro, todos os clientes nossos, numa Amage, né? Também está acontecendo em todos os lindeiros, né? Todas as fazendas lindeiras, as comunidades lindeiras dessas empresas, e levando o quê? A transformação digital para crianças, né? Então, após o nosso, como é que chama? O Covid, né? Nós tivemos a grande conexão, que agora você tem que estar conectado. E realmente, sem conexão você não faz nada. Então, isso é uma grande vitória nossa, né? Então, e aí, hoje nós temos aí grandes clientes como, né, fazendo o uso dessa conectividade para fazer o quê? Para fazer justamente essa transformação digital. Grande parte, eu diria que em termos de clientes, 60%, 70% são clientes sucroenergéticos. Então, como eu falei agora há pouco, BP Bioenergy é uma delas, é a maior cliente nossa. São são 3 milhões de hectares cobertos, tá? E eles não têm 3 milhões de cana, eles têm 450 mil hectares, mais ou menos. Então, você vê o potencial do 4G sendo levado por essas empresas para o campo, porque ele abre, na verdade, uma oportunidade de transformação digital para toda aquela região, além do que, né, leva oportunidade para quê? Para empresas, startups, estarem oferecendo suas tecnologias, suas soluções, aplicativos, sensores, né? Tem uma tecnologia que roda em cima do 4G nosso, chama NB-IoT, Narrowband IoT, né, que é uma conectividade específica para sensores, que ela duplica a área. Então, esses 23 milhões de hectares passa a ser quase 40 milhões de hectares. Mais de 40 milhões de hectares. Então, assim, esses são oportunidades hoje para empresas, né, do Dabi, de outros centros de inovação, da própria Bosch, né, com soluções, né, para o quê? Para oferecer soluções para esses clientes. Nós, na TIM, começamos, então, nossa estratégia é justamente a partir da conectividade, a gente conseguir habilitar essa transformação digital, né, no agro, e com isso a gente está começando a levar soluções. Então, hoje nós temos soluções sendo levadas para os nossos clientes. Nós fizemos uma parceria agora recentemente com a Smart Breeder, né, uma empresa, uma startup de sucesso, né, no Brasil, e nós estamos levando, né, como parte do nosso portfólio o Smart Bio Pragas, que é uma solução que usa IA, usa IoT, né, para fazer todo esse manejo de pragas, né, todo esse trabalho, né, sustentável, né, de pragas. Está dando muito certo, felizmente. Acho que nós temos hoje, né, um portfólio de clientes bastante interessante. Conseguimos criar esse canal na ponta, né,
Então a gente entende que isso faz muito sentido. E agora, recentemente, na divulgação do resultado desse trimestre, agora nosso presidente divulgou que a TIM vai ao mercado, vai ao supermercado de empresas, então nós estamos abertos aí a adquirir empresas justamente para ampliar esse nosso portfólio de soluções do IoT. É um dos pilares de crescimento da TIM, né? Dito isso, né, isso faz parte, eu tenho uma reunião mensal com o presidente, formal, fora as semanais, né, do nosso CEO, que acompanha justamente o andamento desse projeto, que não impacta somente o agro. Nós definimos 5 verticais prioritárias, o agro é a principal delas, é a mais antiga. Temos também logística, onde a gente faz um trabalho muito legal nas rodovias, com as concessionárias de rodovias, que são, na verdade, né, do agro, além da porteira, na parte de utilities também, parte de indústria e a parte de carro conectado, que está conectado aqui com a nossa, né, hoje a Stellantis, todos os carros da Stellantis, eles saem com conectividade TIM, né, hoje a Stellantis tem 50% mais ou menos do market share, né, no Brasil, não sei se eu errei o número ou não, mas é em torno de 50%, né, posso falar em torno que funciona, né. Mas assim, é um grande prazer para a gente, né, foi um projeto extremamente desafiador. Bom, e aí a gente tem feito um trabalho, né, de fazer essa mobilização do ecossistema. Então, eu compro o seu desafio aqui. A TIM, nesse período de 7 anos, a gente fez um trabalho muito de trabalhar o ecossistema, né? Então, nessa solução do 4G que eu falei para vocês, a gente tinha um grande desafio que era o quê? Eu tenho que criar um padrão, mas o padrão não pode ser imposto, né? Então, o 4G no agro, ele não pode dizer assim, agora vai ser o 4G e a gente baixa um decreto e todo mundo compra o 4G. Não funciona assim. Então, para fazermos isso acontecer, a gente criou junto com outras empresas do agro, o Conectar Agro, uma associação sem fins lucrativos, onde a gente trouxe as principais empresas de máquinas agrícolas para o quê? Para as soluções já saírem embarcadas, saírem já de fábrica, com o 4G em 700 MHz, a principal frequência, a frequência mais baixa, tinha uma maior cobertura, e a gente mobilizou o ecossistema e hoje, né, por uma grande felicidade, todas as máquinas saem com essa tecnologia já embarcada, as soluções do agro saem com essa tecnologia embarcada, e isso simplifica a vida de quem? Do produtor, né? Porque ele não precisa perguntar, assim como a gente faz quando vai comprar um celular numa loja de varejo, né? Você não pergunta qual é a tecnologia, né? Você vai lá, compra, vai numa banca, compra um chip, né? E sai falando, sai conectando, né? É exatamente essa simplicidade que a gente queria que tivesse para o produtor rural, né? E é isso que a gente conseguiu. Eu acho que isso hoje não somente a TIM, né, como operadora, trabalha nesse sentido, outras operadoras também embarcaram nesse caminho. E temos aí um grande desafio, né? São alguns falam 70 milhões, né? 77 milhões de hectares aí de área produtiva, né? Cada um fala um número, mais ou menos. Cana está subindo, né? Era 7 milhões, passou para 10 milhões. Então, e aí nós estamos com 23 milhões, então tem muita área para ser coberta, sem dúvida nenhuma, no país. Mas eu acho que é um bom começo, né? É um bom começo. E aí isso tudo faz o quê? Habilita o que a gente vai falar logo em seguida, que é a inteligência artificial. Você não tem inteligência artificial sem dados. Você não tem dados sem sensores. Você não tem, né, os dados sensores se não tiver conectividade. Então, assim, na verdade, a conectividade é justamente o habilitador, né, de você fazer o IoT, né, que vai gerar o dado, que vai gerar o Big Data, e que a partir desse Big Data você vai trabalhar o IA para melhorar os seus processos, gerar insights e tudo mais. Então, nessa cadeia que eu acredito muito, né, eu acho que o setor sucroenergético está muito avançado nisso, né? É a jornada, e o setor sucroenergético, por ser uma operação de logística, né, tem que manter a fornalha, né, de abril a outubro, novembro lá funcionando, você precisa manter aquilo. Então, esse hoje é o setor mais mecanizado e logo o setor mais tecnológico também, né? Então, é o setor que comprou muito a briga da conectividade, nós muito gratos com isso. E eu entendo que agora é a segunda fase disso, que muitos já estão, né, muitas empresas aí de renome de sucro estão já trabalhando com isso. Mas acho que tem acho um ponta do iceberg. O IA no agro ainda é a ponta do iceberg. E a gente quer fazer parte dessa jornada toda aí de transformação, tá bom? Obrigado. Notícia disso aí é que a gente mal começou, né? Porque você viu ali, são quase 190, 160 milhões de hectares, pelo menos, para a gente utilizar, e mais 110 de sertão. Ou seja, você não vai ter muita rede para instalar, né? Júlio, tudo energia, sem exceção. E eu tenho tido bastante participação na área do sertão, principalmente, com as eólicas, a solar. O nome Siemens está por todo lado, né?
E o que eu tenho visto agora, com muita alegria, é uma integração, sabe? O pessoal querendo produzir biocombustível para produzir CO2. CO2 concentrado é um biomaterial fundamental. Eu queria saber de você como é que a Siemens está vendo isso, como é que ela está atuando no setor de energia. E eu gostaria muito de ver a Siemens na bioenergia, além do que ela já faz. Mas, por favor. Legal, Gonçalo. Primeiramente, todo mundo está me ouvindo? Legal, bacana, obrigado. Bom, é um enorme estar aqui com todos vocês aqui. Depois de todos esses executivos aqui dar um show, fiquei com a missão mais difícil aqui, né, Gonçalo? De tentar entreter vocês aqui no finalzinho da nossa palestra, né? E falar um pouquinho da IA, da tecnologia e da inovação das bioenergias. Mas antes de mais nada, só uma curiosidade, pessoal, não sei se todos vocês sabem, mas a Siemens é uma empresa alemã que ela tem mais de 175 anos de existência, criando tecnologia do dia a dia para todo mundo. E a gente tem um marco muito importante esse ano, Gonçalo. Estamos completando 120 anos de existência aqui no Brasil. E, pessoal, a gente tem um lema muito importante dentro da Siemens, que é criar tecnologia com propósito. Para quê? Para que os nossos clientes sejam mais competitivos, mais resilientes e mais sustentáveis. E tudo isso com o auxílio da digitalização, que a gente conecta o mundo digital e o mundo real. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, como isso a Siemens acredita que a tecnologia é o futuro, só para vocês terem uma ideia, desde o nosso portfólio da eletrificação e a automação de processo, a gente fez uma parceria com a NVIDIA para criar o metaverso industrial. E não só isso, pessoal, a gente continua investindo. Só para vocês terem uma ideia, nós acabamos de adquirir 2 software companies no valor de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares, tudo focado na IA. Só para vocês terem uma ideia, uma delas é voltada para a simulação de energia, de engenharia, que é a empresa Altair, e a outra para desenvolvimento de novos medicamentos, a Dotmatics. Então assim, pessoal, vamos aterrissar, só para vocês saberem um pouquinho do que é a Siemens e o que a Siemens está olhando para o futuro, né? Que o futuro não é amanhã, é agora, né? Então vamos trazer aqui para o agronegócio e para as bioenergias, né? Se a gente olhar aqui para o nosso agronegócio, a gente tem condições de utilizar a IA com a IoT, utilizando os drones sensorizados e as nossas plataformas analíticas para poder monitorar todas as suas safras, seja ela de milho, cana, soja, em tempo real. Para quê? Para ter uma previsibilidade melhor, otimização de custos de usos de, por exemplo, fertilizantes defensivos e, com isso, maximizar para os nossos clientes os lucros. E não só isso, se a gente olhar agora para o lado industrial, pensando em escopos de novos projetos e expansões, a gente pode utilizar a tecnologia que até o próprio colega comentou aqui, de gêmeos digitais. Então, antes mesmo de você ter a sua fábrica existente, a gente consegue simular isso tudo virtualmente, fazendo toda a simulação, tanto do processo e a viabilidade econômica. E não só isso, pessoal, a gente tem exemplos disso nesse segmento. A gente está fornecendo hoje plantas de etanol de milho com essa tecnologia, planta de etanol de segunda geração e biogás. Então, Gonçalo, esses são alguns dos exemplos que você pode já ver a Siemens na bioenergia. E todos os nossos projetos, quando a gente acaba fazendo, a gente já parte de uma base olhando já sempre 2 fatores muito importantes. Primeiro, eficiência energética, usar com consumo de energia adequado e potencializar a redução de CO2, nas emissões de CO2. Isso tudo na fase conceitual do projeto. Quando a gente passa já para o ambiente de operação, a gente tem dentro dos nossos sistemas dashboards online que a gente consegue monitorar em tempo real alguns KPIs para a tomada de decisão dos nossos clientes de uma forma mais assertiva. E não só isso. Lá na parte de pós-operação, os nossos equipamentos eles já são todos desenvolvidos para que você possa fazer uma previsibilidade se um equipamento pode dar falha. E aí a gente não ter, por exemplo, uma parada inesperada, uma quebra de produção. Então isso é uma das coisas que a gente olha. Agora vamos olhar um pouquinho pelo lado da sustentabilidade também. Com as nossas tecnologias de blockchain, AI e os nossos softwares, a gente consegue mapear a cadeia inteira, conseguindo emitir relatórios padronizados para atender todas as normas internacionais de ESG. Mas o que mais a gente pode ver nisso? Um avanço da tecnologia, como você falou, Gonçalo, tem alguns riscos, né? A gente vê bastante coisa acontecendo, como, por exemplo, aí, a integração de dados. Como que a gente garante que o dado que vem do chão de fábrica chega
completamente correto para uma decisão correta de um nível gerencial. E é aí que o mercado chama a convergência IT-OT. Então, a gente trazendo para o paralelo, é fazer aquela comunicação pontual, por exemplo, de uma conversa de WhatsApp. Você criptografar de ponta a ponta para evitar que tenha algum tipo de problema. E não só isso também. A gente tem os nossos operadores que estão acostumados a trabalhar da forma antiga, mas só que a gente está com a tecnologia aí. Como que a gente resolve esse problema? Com a ajuda das universidades também. E não só isso, e não menos importante, pessoal, é um tema assim super sensível que é a cybersecurity, né? Então, o tema de segurança cibernética, acho que com o advento da tecnologia, é algo que a gente tem que estar muito atento. E nós, como somos desenvolvedores de tecnologia, desde o nosso portfólio de eletrificação e automação, a gente já faz eles pensando para essa comunicação totalmente integrada do mundo elétrico com o mundo de automação, para que esses dados transitem de uma forma simples e fácil para o usuário e também atendendo todos os níveis de segurança de cybersecurity, que é o CRA, que é o Cyber Resilient Act, que nada mais é do que você desenvolver os produtos já pensando na segurança. E o que a Siemens, além de tudo, está pensando para o futuro dessas bioenergias? Pessoal, cada vez mais as plantas vão ser operadas remotamente, as plantas vão ser autônomas. O que isso significa? Ela, com a machine learning, com a IA, ela vai conseguir entender as necessidades com novas matérias-primas e ela poder se ajustar automaticamente, sem a necessidade de operadores daquele cara super experiente. Ela vai conseguir entregar isso. E também nós vamos conseguir padronizar isso para atender todas as exigências internacionais. E para fechar aqui minha conclusão aqui, Gonçalo, o que eu acho que a IA traz de benefício? Ela não vai ser simplesmente uma ferramenta de operação. Ela vai ser muito mais do que isso. Ela vai ser utilizada da forma correta para a gente poder definir investimentos para que os nossos clientes consigam ter uma maior competitividade, reduzir riscos, aumentar a produtividade e escalabilidade. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse e quiserem conhecer mais do uso da IA e da tecnologia para o futuro da bioenergia, eu convido a todos vocês a visitarem nosso stand aqui no final da FenaBio. Todo o nosso time está aqui à disposição para atendê-los. Isso aí, Gonçalo. Estão vindo, né? Tem algumas perguntas aqui. Eu queria começar com uma que eu achei muito interessante. Eu não vou falar o nome de quem foi, só para... Mas basicamente é o seguinte, hoje o setor da bioenergia para o setor produtivo, qual o nível de uso de tecnologia como IoT, Machine Learning e IA? É um pouco do que você estava falando, né? E aí ele faz uma pergunta interessante. Essas tecnologias são vistas como despesa? Ou seja, eu estou tentando entender e eu vou aproveitar isso aqui e ir um pouco além. E eu vou sugerir o seguinte, mais ou menos 3 minutinhos para cada um, para que a gente possa dar ainda mais umas 2 ou 3 rodadas. Um problema da inteligência artificial é o seguinte, eu tenho emprego. A inteligência artificial é a coisa mais maravilhosa que existe, porque eu tenho emprego. Se eu não tivesse emprego, eu não sei se eu estaria tão tranquilo. Então eu queria que vocês comentassem essas duas coisas. Qual o impacto da inteligência artificial, né, nas empresas, e como é que vocês enxergam o futuro do emprego em vista dessas tecnologias que estão começando e são realmente incríveis. Aí vou aproveitar mais uma, viu, Gastão, mais abaixo para você. Você não falou do papel da Bosch hoje no desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que é uma coisa impressionante. E aproveitando também, eu queria que você falasse do trabalho que vocês fazem de formação de cérebros. Pessoal, nada é igual ao cérebro. Nada, 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 nada. Inteligência artificial não existe. Aquilo não é inteligência. É uma memória articulada, né? Na realidade, se você olhar com calma, é uma burrice rápida. Ela tenta de tudo, uma certa. Então, e chamaram de inteligência. Tem nada a ver com inteligência. Então eu queria que vocês, por favor, comentassem. Começando, você já começou a falar do CTC, Daniel? Manda bala. É uma ótima pergunta, Gonçalo. Eu acho que a visão que o CTC tem de inteligência artificial, né, não necessariamente passa por uma visão de custo, né? Você, mais do que ninguém aqui, sabe a complexidade que é trabalhar com a parte biológica da cana-de-açúcar, né? O genoma super complexo,
poliploidia e etc. Então a gente enxerga que essas ferramentas vão ajudar a gente a acelerar tudo que a gente tem de pesquisa para eventualmente overcome, né, esses desafios naturais aí da biologia da cana. Então a gente vê hoje esse tipo de tecnologia como um grande aliado aí. É óbvio que quando você vai para alguns setores específicos, né, eu acho que esse risco do emprego que você falou, ele é talvez mais latente, né? Eu acho que, sem dúvida, uma série de profissões devem acabar ou devem ter que se reinventar com a inteligência artificial, né? Mas nesse momento, eu vejo isso tudo de uma forma positiva, assim. Eu acho que se a gente souber fazer um bom uso da tecnologia, ela tá aí para ser, de fato, um aliado, ela tá aí para, de fato, acelerar o ganho produtivo, e no nosso setor, sem dúvida, isso não é diferente. Bom, varias preguntas você me jogou. Você vai falar primeiro, o tema da IA, sin dúvida, a IA es a ferramenta más poderosa que a humanidad desenvolvió hasta ahora. A IA es una herramienta de productividad, eso es lo que primero tenemos que entender. Genera una capacidad de aumentar nuestra productividad exponencial. E o que a gente viu até agora é a ponta do iceberg, não? Tem muito para acontecer, só estamos começando a andar esse caminho. Mas nessa linha, nós na Bosch estamos investindo fortemente no desenvolvimento de talento, não? No passado nós tínhamos, e seguimos tendo ainda, a formação dual alemana para pessoal de fábrica, não? Para técnicos eletromecânicos. E agora, faz uns anos, começamos com o mesmo programa dual, mas para digitalização. Estamos formando hoje uns 300 pessoas que entran todo ano na Bosch, 2 anos de formação, jóvenes de 16 a 19 anos. Para vocês terem uma ideia, para essas 300 vagas recibimos 18.000 currículums, não? Principalmente pessoal de regiões vulneráveis que se acerca a nós. Estamos realmente em um teste de coeficiente intelectual, escolhemos mais brilhantes de nossa região, os mais inteligentes. Eles entram na Bosch em 2 anos de formação, e no final, 95% deles ficam com a gente. Então, claramente, nós entendemos que no passado e no presente somos uma fábrica industrial ainda, e vai continuar isso por muitos anos, mas o futuro vai por outro lugar, e nós estamos investindo para transformar a Bosch Brasil em um dos hubs de digitalização global da Bosch, não? Nós temos... Eu estava 3 semanas atrás em Londres, na London Business School, em um treinamento. E uma das coisas que eles falaram é qual é, eles falavam o right to play, não? O direito de você para jogar na sua indústria. Qual é o seu direito para jogar, não? E você tem que ver que coisas você tem que outros não têm. E uma das coisas que nós temos, sem dúvida, na América Latina e no Brasil em particular, é ainda temos uma população jovem que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer prosperar. Parece uma coisa óbvia e fácil, mas na Europa eles já não tem mais isso. Já tem uma população jovem pequena. E quando você fala com meus colegas na Alemanha, eles te falam que os jovens hoje não são como do passado, eles não querem progressar, não querem trabalhar muito, esperam que o sistema dê muitas coisas para ter resolvidas. E nós sabemos na América Latina que isso não é assim. A gente ainda vai ter que ganhar-se a sua vida. Ninguém te vai resolver nada, nem o Estado, nem uma empresa. Você mesmo vai ter que ganhar seu futuro. E eu acho que isso é um ativo que nós temos gigantesco, que tem um valor muito grande e que nos coloca na América Latina nosso direito para jogar no mundo, porque ainda temos uma população jovem que quer se desenvolver. Então, nós estamos investindo para desenvolver esse talento digital na América Latina. Vamos formar nos próximos anos uns 1.000, que vão ficar 95% deles na Bosch. E além disso, você me perguntava do Centro de Competência do Agro, e também vai na linha disso. Nós anunciamos no começo deste ano que a Bosch Global está creando na Bosch Brasil o Centro de Competência Global para Tecnologia Agrícola. O que significa isso? Que nós temos centros de engenharia na Alemanha, centros de engenharia nos Estados Unidos, vão estar subordinados a um centro de competência no Brasil que vai definir quais vão as tecnologias que vamos a desenvolver, os produtos, os sistemas e as plataformas para o resto do mundo. Indo desde plantadeiras inteligentes a tecnologia de sprayers inteligentes, ¿no? Que ahí con inteligencia artificial falamos, son máquinas que a 20 km por hora consiguen diferenciar con cámaras y algoritmos a soya de uma hierba daninha y define qué tipo de sprayer o de agroquímico você precisa aplicar.
É como se você for olhando e decide se coloca este, coloca o outro, mas você faz isso a 20 km por hora numa máquina que tem 40 metros para cada lado, ¿no? Pois tem uma coisa gigantesca. E nós estamos convictos que essas coisas têm que acontecer no Brasil. De novo, é o direito para jogar que nós temos. O agro, a principal produção mundial do agro que mais se está desenvolvendo é no Brasil, tecnologicamente. Nós temos talento, temos uma população jovem que quer crescer, temos um custo super competitivo. Nós estamos convictos que o lugar para desenvolver e para investir essa tecnologia no Brasil. Não é fácil, e uma briga importante com os colegas para convencer eles de que éramos nós quem tinha que fazer isso, mas não conseguimos. Não? Eu acho que isso é um exemplo bom de como se pode fazer muitas coisas desde o Brasil para o mundo. E agora? Foi? Agora foi. Quais eram as perguntas mesmo? Se é custo, o que vai acontecer no futuro e qual é a percepção? Vou falar na demanda gerada como se eu for as minhas encomendas, tá, Gonçalo? Simples. Toda empresa, eles desenvolvem a tecnologia. Eu ajudo o mercado a entender, aplicar e mudar o ponteiro da tecnologia. Então vamos entender aqui alguns números. A gente tem uma plataforma, a gente está com 128 usinas conectadas. Eu consigo mapear, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar, só para vocês terem uma ideia, ela tem hoje em torno de 140 sistemas rodando ao mesmo tempo, seja lá da ponta, onde eu tiro o dado, até a venda do produto, passando pela automação, passando pela automotiva, passando pela indústria e tal, em torno de 140 assinaturas de sistemas, que tem que trabalhar integrados. Quando você olha, essas empresas, seja ela pequena, média ou grande, elas têm um orçamento para poder desenvolver isso. Isso aqui é igual a app de celular. Eu tenho um monte. Outro dia eu fui ver, rapaz, que eu estava pagando a App Store, aí eu fui ver que eu estava usando 4, 5 coisas, meu filho usava uma coisa, então assim, otimizar aquilo que eu posso ter eficiência. Então, quando a gente mede isso nas empresas, o grau de usabilidade tecnológica e o quanto ela pode ser mais eficiente, a gente ajuda ele a entender essa cultura do capital, a gente aporta mecanismos para redução, por exemplo, eu aporto lei do bem com ele, eu aporto a questão de saving, chama SaveOps, né? Tem o DevOps, FinOps, o nosso é o SaveOps. É um formato, um método que a gente aplica para gerar indicadores que, se eu aplicar uma tecnologia A, B, C, D, E, eu posso mudar o ponteiro daquela eficiência. Então eu transformo aquilo em número e eu gero aquilo em investimento. Aí eu chego lá no demandante, seja ele da conectividade que for, e mostro para ele. Vou dar um exemplo prático, Gonçalo, para os meus 3 minutos, que não é custo, porque mede retorno. Nós fomos aplicar um teste num produtor de laranja, que produz 10 milhões de caixas de laranja, e ele não entendia o quanto a tecnologia podia aplicar. Nós pegamos um pedacinho de terra dele, rodamos uma prova de conceito com uma tecnologia de mercado, mostrei qual era de suprimentos, quanto ela gastava de insumo dobrado, mostrei que ele estava jogando 2 vezes no mesmo lugar porque era visual, mostrei que ele não estava pulando algumas áreas, multiplicado pela área dele, ele estava perdendo em torno de 9 milhões de reais. Se eu fosse comprar a conectividade da TIMS, a automação que a Siemens tem e o que a Bosch tem, ele ia pagar metade do preço e o retorno é maior. Então, quando você tem business case, quando você tem visibilidade para o acionista, seja empresa pequena, média ou grande, ele não vira custo, ele vira investimento e a gente conecta. E o segundo ponto, que é a questão da IA, a gente tem clientes de nível de maturidade diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho empresa que está querendo assim, alfabetize meus executivos em inteligência artificial. Tire desmistifique. O que é verdade, o que não é, o que é prático, o que não é, me mostra a aplicabilidade. Então nós temos caso que nós desenvolvemos os agentes digitais, onde eu automatizo parte seja de recursos humanos, um COA, começa a trabalhar com inteligência para melhorar os agentes, para dar eficiência. Mas eu tenho empresa, por exemplo, que ela já não quer mais isso. Ela quer o seguinte, cara, venha alfabetizar. Porque eu estou vendo que daqui a pouco eu vou ter um monte de analfabeto e essas pessoas vão se perder. Como a gente tem casos de empresa, por exemplo, estou agora numa usina de cana-de-açúcar, que é a primeira usina que está sendo montada Greenfield no Brasil nos últimos 10 anos. Ela está sendo montada agora em Minas. Ela vai começar em 2028. Nós já estamos desenhando toda a tecnologia para ela, transformação digital. Sabe o que eles querem? Cara, como eu vou preparar minha mão de obra aqui para transformá-lo, para operar super máquinas que eu vou investir milhões com tecnologias avançadas, com inteligência artificial para ser mais eficiente. Então as suas máquinas, as suas tecnologias também vão ser. Então eu acho que tem oportunidade, desde que a gente tenha conexão novamente. Universidades, empresários, ecossistema, triceios,
a gente junto para poder formar as pessoas e transformar, tá, pessoal? Oi, oi, agora sim. Bom, primeira, vou tentar lembrar de todas, tá? Mas você vai me ajudando aí, Gonçalo, tá? Bom, primeiro, parabéns pelo início ali. Depois, se você puder compartilhar, foi muito legal os números e as provocações ali. Bom, a gente fala muito de jornada digital, né? E eu tenho falado muito que a jornada digital, ela começa com a conectividade. Quer dizer, você precisa da conectividade para você ter, primeiro, principalmente em regiões, em indústrias muito grandes, né? No caso do agro, que é uma indústria a céu aberto, você não tem como não ter, né, as máquinas, os sensores conectados para gerar informação, né? É essa informação que vai ser trabalhada, né? Seja as OS, né? Você mandar OS pro operador de máquina para ele fazer um trabalho, né? Que é o básico, né? Ou você recolher depois o que ele fez, o que ele deixou de fazer na ponta, né? Como, né? Desculpe, eu esqueci seu nome. Gaston, como o Gaston falou, me desculpe, né? Como o Gaston falou, sobreposição de pulverização é um problema seríssimo hoje no país. O que se gasta né, de insumos, né, desnecessário é enorme, né? Se você tivesse, né, uma conexão máquina a máquina, né, que tem vários fabricantes e várias produções que usam 4G ou não, né, você tem uma economia e um ganho muito grande de escala. Então, voltando ao nosso básico aqui, a jornada começa. Então, só que a jornada é longa, né? A jornada não é simples. Você estava falando de uma situação de uma usina Greenfield, mas isso é exceção. A maioria das situações que são das empresas como a minha, como a empresa, todos que nós trabalhamos aqui, tem um legado enorme. Como é que você faz para trabalhar com o legado juntamente com a inovação? Isso é dos grandes, maiores problemas, talvez, de você fazer inovação ou fazer com que novidades, né, como a IA, por exemplo, entre no dia a dia, né, das empresas. Então, o que a gente acredita é que a conectividade, ela é mais ou menos, ela ajuda a você criar novas oportunidades para você usar o dado, né, fazer coisas básicas, como, por exemplo, a Jares fez um negócio que colocou a TV corporativa nas áreas de vivência, né? Então, ela tem várias áreas de vivência dentro de Cana para poder levar a comunicação do RH para os funcionários, uma coisa básica, né, que é fundamental, né? O 4G, com uma televisãozinha, levava isso para no RH, né? Mesma coisa, aplicativo para se falar. Bom, então é onde começa. Mais ou menos o que acontece com o IA, né? O IA, a gente falou, vou falar duas coisas de IA. Uma a TIM está fazendo um trabalho muito legal dentro de casa, que é fazer justamente essa alfabetização, né? Então hoje nós estamos com basicamente 70% do nosso corpo de especialistas já treinados em IA básico, né? Então, para usar como ferramenta. Então, o IA, a gente usa lá na TIM o Copilot, né, como ferramenta básica, então que usa para justamente melhorar o dia a dia. Porém, a gente vê o seguinte, que daí para isso virar realmente negócio, você precisa ter algo a mais. Mas o algo a mais está vindo via aplicações departamentais. Então, já foi criado estrutura, a diretoria de IA, que é transversal, está cortando aqui, que é transversal, que justamente pega alguns projetos departamentais e passa a ser projetos transversais. Isso mostra, né, trimestralmente a gente mostra os resultados disso e faz com que novas iniciativas apareçam, isso acontece. Então, assim, isso é você fazer essa educação, esse education, na verdade, nas empresas, que é fundamental. Agora, eu concordo também que a gente está no início de tudo isso, né? Ontem eu estava almoçando com o diretor da Qualcomm, né? A Qualcomm é uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, né? E ele estava falando assim, pô, Dalforno, IA, daqui a 2 anos, não vai ter, você tem que conhecer o básico. Não tem como não conhecer. Vai ser o básico, né? Tem que conhecer. Porque é uma ferramenta que vai ser inevitável para você tornar o teu trabalho mais eficiente, né? Desde do básico que hoje a gente faz, né, de perguntar coisas bobas para IA, até ele te ajudar a fazer uma apresentação em 15 minutos, né? E você faz a apresentação que você depois vai fazer a curadoria, obviamente, né? Ela vai sair um monte de porcaria de lá também, né? Você tem que fazer a curadoria, faz parte do show, né? Mas te faz ganhar muito, muito tempo nesse sentido, né? E por último, eu esqueci qual era a última parte da.
Acho que eu falei de tudo, mas... Emprego, impacto no Então, esse é um dos pontos que eu conversei com ele ontem até sobre isso, né? E o impacto no emprego, o que eu vejo assim? Você quer se manter empregado ou ter empregos, né? Então, tem iniciativas, inclusive, para pessoas que estão acima de 50, 40 anos que querem se recolocar, iniciativas de treinamento IA para justamente recolocar essas pessoas, que são pessoas que têm o cérebro treinado em processos e tudo mais, que precisa, né? Então, a gente estava falando de choque cultural, né? A questão da juventude, ela tem um problema sério com processos, né? Então, o pessoal mais velho foi criado no processo. Então, você trazer, na verdade, uma ferramenta que é poderosíssima, que é o IA, né, para uma mente que tem, na verdade, né, esse pensamento em processo, que é o fundamental para qualquer setor, na verdade, qualquer indústria, né, faz com que você tenha esse ganho. Então, assim, e aí o que eu entendo, né, na conversa com esse diretor, ele estava falando que não tem opção, né, você precisa, né, fazer com que seus filhos entendam a como fazer o famoso prompt, né, agora todo mundo fala disso, né. Eu tenho uma filha que faz medicina e outra que faz direito. Ontem eu fui a um jantar com a minha filha que faz medicina e ela tava falando, pai, mas não sei o que são. Você tem que aprender, você tem que usar. Por quê? Porque a IA no futuro, na medicina, ela vai ser como aquele professor seu, que era o teu guru, né? Que você recorre a ele quando você tem uma dúvida que ninguém sabe. Por quê? Porque ele te aconselha, te dá informações. O teu conhecimento vai ser fundamental para separar o joio do trigo, obviamente. Mas ele te dá insights, te dá as informações, e a mesma coisa no direito, né? Então, assim, minha visão é que vai ter impacto sim, tá? Nos empregos, não tenho dúvida que vai ter. Só que quem estiver preparado para usar IA vai conseguir se manter ou conseguir uma nova posição no emprego, né? E a gente espera que os biocombustíveis cresçam absurdamente, né? Que esse é um dos pontos, né? Que gerem muito mais empregos aí que a gente consiga suprir, na verdade, essa geração de emprego, né? Obrigado. Boa. Bom, Gonçalo, eu vou trazer aqui na prática, que eu acho que é isso que a gente daqui acaba passando no dia a dia com os nossos clientes, como a gente consegue justificar para os nossos clientes o uso do IoT, porque às vezes pessoas acreditam que sejam só apenas despesas. E aí eu vou pegar um caso, não vou citar nomes, mas de um cliente nosso que queria fazer dezenas de plantas de etanol de segunda geração e gostaria de treinar os operadores dele. A gente ofereceu a solução de gêmeos digitais para que pudesse fazer isso todo num ambiente seguro, para que pudesse contratar essas novas equipes e trabalhar com excelência. Num primeiro momento foi visto, mas isso não é necessário. Mas como não é necessário? Aí a gente desafiou eles, falou assim, se a gente pegar, por exemplo, a Boeing investe milhões em simuladores. Você viajaria num avião sem um piloto ter sido treinado num simulador? Teria coragem? Então é a mesma coisa. Então a gente consegue não simplesmente mostrar para os nossos clientes como é importante o gêmeo digital para que tenha uma operação muito mais segura e mitigando erros num ambiente seguro. Pode cometer qualquer tipo de erro ou até proposital. Para quê? Para que isso, na hora que a planta entrar em marcha, você consiga aproveitar todos os benefícios no ambiente já de operação. E aí, considerando a IA, Gonçalo, a Siemens acredita tanto na IA que hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, a Siemens desenvolveu a própria IA dela. Nós temos o Siemens GPT. Então, nós não podemos, né, como colaboradores, utilizar o chat GPT para uso profissional. A gente tem que usar a nossa ferramenta, o Siemens GPT. Por trás, claro, tem alguns bots para poder fazer isso, mas a gente acredita muito nisso. E uma das coisas que a gente sempre fala, a IA não veio para substituir o humano, ela veio para ajudar em tarefas que são repetitivas, que a gente vai ter que, por exemplo, desprender muito tempo, mas claro, se você não utilizar ou se você não se atualizar, como o próprio Delforno falou, os novos cargos de, por exemplo, engenheiro de prompt, né, que vão existir essas funções, as pessoas vão acabar sendo defasadas. Então a gente acredita que a IA vem para ajudar também a potencializar o crescimento da nossa indústria, principalmente das bioenergias. Perfeito, perfeito. Eu acho que. Eu queria fazer aqui um comentário. Acho que todo mundo aqui provavelmente assistiu Matrix, né? Matrix, com o Keanu Reeves. E uma coisa que eu não sabia,
ele fez recentemente, né, um debate que foi muito ríspido com o Elon Musk. Muito ríspido mesmo. Foi muito. E o Matrix, esse filme, impactou tanto o Keanu Reeves que ele começou a investir em empresa de inteligência artificial. Coisa que ninguém sabia. Ele falou lá na hora da entrevista, quando ele foi desafiado lá pelo Elon Musk e tal. E aí ele falou uma frase muito interessante, e eu acho que essa frase é importante. Eu sou otimista, mas não quero ser ingênuo, né? Ele disse o seguinte: olha, Elon, a nossa diferença é o seguinte. Eu resolvi desenvolver a inteligência artificial para suportar as pessoas, para apoiar as pessoas, enquanto você a está desenvolvendo para substituí-las. Eu acho que esse é o nosso grande risco. Brincando um pouquinho com a TIM, acho que todo mundo viu aqui aquele do Fábio Porchat com a TIM, a moça que está lá na atendente, né? Aquele negócio todo. O trabalho de atendente de telefone é um trabalho altamente desumano até, né? Você está do outro lado, ela ouve xingamento de tudo que é tipo. Sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, nesse sentido, é extraordinário. Então, enquanto a gente consegue suportar a atividade humana, enquanto a gente entende que aquilo ali é uma máquina, tá tudo certo. Entretanto, de novo, sem querer ser ingênuo, eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas estão pedindo divórcio para ficar com a IA. Eu não estou brincando, isso é verdade. Já imaginou uma mulher que não reclama com você, que apoia tudo e vice-versa? E vice-versa? Aliás, as mulheres têm se divorciado mais do que os homens. Então, pessoal, porque no fundo, nada que está aqui que a gente está vendo existe. É tudo criação do nosso cérebro. Então, até que ponto a gente entende que é simplesmente tudo bioquímica, né? E aquele vai para o admirável mundo novo, e até que ponto a gente diz, não, as pessoas têm sofrimento. E uma das coisas mais... pessoal, eu falei aqui, né, que Neandertal, e é verdade, uma das coisas que fez a gente evoluir como espécie é que a gente sente dor quando é excluído. A exclusão nos traz dor física. Quem já foi excluído de alguma coisa, e todos nós ao longo da nossa história somos, é uma coisa terrível. Então, você falou uma coisa aí que eu achei central, que é o seguinte: a bioeconomia e a bioenergia, elas estão justamente num ponto extraordinário em que a gente consegue resolver o problema climático, gerando imensa quantidade de emprego e restaurando o meio ambiente. Só o nosso setor consegue fazer isso, e só o Brasil hoje está em condição de ter uma legislação, uma coisa, né, para a gente conseguir chegar ao futuro. Então a gente está vendo o futuro. E aí eu queria uma última rodada aqui para cada um de vocês, mas antes, eu não vou falar quem foi, mas eu recebi aqui um negócio interessante, foi o seguinte: parabéns pelo tema relacionado à tecnologia do setor energia. Aí ele fala no que eu não entendi. Por que os grandes players não estão na feira? Aí eu olho para vocês são os grandes players mundiais, né? Então, só para deixar esse amigo aqui tranquilo, os grandes players estão aqui. Não poderiam ser maiores na realidade. E aí, pessoal, com isso aqui eu queria uma rodada final aí de 1 minuto e pouquinho para cada um de vocês, começando de lá para cá, para você, né? Por favor, Ju. Legal, Gonçalo. Então, respondendo essa pergunta, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil, para Siemens, o mercado de bioenergia é o mercado que tem o maior volume mundial no Brasil. Então, a Siemens não só acredita, como apoia. Então, a gente está em todos os grandes investimentos de bioenergia: etanol de milho, etanol de segunda geração, biogás, hidrogênio verde e SAF. Então, pessoal, se vocês precisarem e quiserem contar com a Siemens, a gente está à disposição para ajudá-los nessa transição energética, e temos soluções do IoT até a parte de gêmeos digitais. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de participar aqui como um extraterrestre aqui em brincadeira, em bioenergias, né? Mas acho que nem tanto extraterrestre, estamos aterrissando aqui já. Bom, acho que inteligência artificial é um tema que eu acho que precisaria de uma cerveja aqui, né? Talvez um uísque mais pesado, um pouquinho, para a gente poder falar um pouquinho mais e brincar. Vou passar lá depois, né? Porque eu acho que realmente é um tema que divide, né? E isso é importante, eu acho que essa diferença de opiniões é que faz a gente crescer, né? Acho que para mim isso é
o divergente faz somar, na verdade, né? Acho que para mim... Eu sou professor também lá da Estadual do Rio, sou tempo parcial lá, então daí quando eu dou aulinha lá para... mas assim, eu vejo que sou um otimista em relação a bioenergias, tá? Eu, há 7 anos conhecendo o agro, né? Antes disso, eu imaginava que cana-de-açúcar se plantava só no Nordeste. Eu estava falando agora há pouco pro Daniel, né? Aprendi e sou entusiasta e falo muito bem, e falo o que acontece realmente no agro. O agro brasileiro é um agro que é sustentável, né? Que é um agro que realmente ele protege realmente as matas, né? Tem lugares, tem regiões que 40% da área é mata, né? Então, assim, é um negócio que o Brasil fala muito pouco, eu diria, disso tudo, tá? E mesma coisa das bioenergias. Eu abasteço meu carro com álcool, né? Com etanol. Porque eu acredito nisso. Por quê? Porque eu entendo, quando eu fui na Jales lá, eu vi que tinham 3.000 funcionários em época de colheita. Quando eu fui todos são milhares de funcionários. Eu digo, como mas que essa indústria maravilhosa que gera emprego desse jeito, quer dizer, precisamos, né, motivar, né, fazer com que o consumo de etanol aumente, né? E além do que, uma base energética brasileira, né? Então, assim, eu sou entusiasta disso, acho que precisamos fazer mais marketing em cima disso, tá? Eu tenho falado, todos os eventos que eu vou, né, que se fala muito sobre o agro de uma forma geral, acho que a gente precisa falar mais bem do agro brasileiro, né? E falando de bioenergia, falando de etanol, mais ainda, eu diria, sabe? Acho que tem que ser, a gente tem que, aquela propaganda de leve que aparece de vez em quando lá, acho que uma vez a cada semana, talvez, né, de investimento, porque custa caro, exatamente, você fazer propaganda sobre o uso do etanol e quanto ele é importante, né, sustentável, gera emprego e tudo mais. Isso tinha que realmente ter um investimento forte da indústria, porque isso muda sim. Não é rápido, né? A gente vai falar não vou falar da Globo, mas aquele Agroepop, Agrotech, isso virou, todo mundo fala disso, né? Independente de ser Globo, todo mundo fala disso e fala de casos de uso super interessantes ali, né? Então, assim, isso precisa ser falado mais, precisa ser vendido, porque isso pode mudar o país, né? Pode mudar o país, eu acredito muito nisso, então conte comigo, tá, Gonçalo? Tá bem. Muito bom. Eu também queria agradecer, né? Prazer conhecê-los todos. Eu vou passar lá no stand. Eles também estão aqui. Acho que a gente cria novas conexões aqui, isso é importante. A vida que você falou, nós somos energia, estamos conectados, estamos, né, totalmente em evolução, principalmente nos negócios. E é importante, o recado que eu queria deixar, é engraçado. Ó. Eu, por exemplo, eu vivi os meus 15 primeiros anos de vida no agro, na roça, mexendo no chão. Fui buscar estudar e voltei e acredito no agro. Eu acredito no agro. E nós precisamos transformar, porque depende da gente. Nós estamos construindo o futuro, que nem você comentou. Construindo um futuro que é agora, porque nós estamos falando assim, cara, eu estou nesse epicentro, eu estou fazendo tecnologia e discutindo solução e gerando emprego e trazendo, com certeza, novas soluções para transformar a vida das pessoas. Então acreditem. Acreditem e façam, porque realmente nós não somos bem vendidos, nós não vendemos muito bem, mas nós sabemos fazer e transformar de verdade a vida das pessoas no agro. Então eu vivo o agro, sou agro 100%, convido vocês e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, sabe? Obrigado, viu? Bom, eu acho, de meu lado, só uma pequena reflexão. Quando a gente fala do potencial que o Brasil tem para a produção agrícola, para a produção de biocombustíveis, aí fica essa pergunta de não só vamos a fabricar o biocombustível, não só vamos a fabricar o agro, soja. E eu acho que a resposta é uma obrigação moral. Não. Nós temos que desenvolver a tecnologia. Se o Brasil vai ser o lugar onde mais se vai produzir agro do mundo, onde mais biocombustível se produz no mundo, a tecnologia para fazer isso tem que ser desenvolvida por nós e que o resto do mundo depois use nossa tecnologia, porque nós que somos quem mais conhece, quem mais produz, vai ensinar ao resto do mundo como fazer. É inaceitável que nós terminamos fazendo com tecnologia de outros países as coisas que fazemos neste país a uma escala que ninguém faz. Então, eu acho que isso é uma obrigação moral. Para fazer isso, o exemplo da Bosch acho que vai nesse caminho de trazer o centro de competência global para a produção de tecnologia agrícola ao Brasil. E segundo, bem rapidinho, que você perguntou a inteligência artificial e o trabalho, eu fico preocupado com o que vai acontecer, porque é um desafio gigantesco. Eu acredito muito no que falava o Papa Juan Pablo II, que era que o trabalho dignifica.
O trabalho não só você se ganha a vida, sino que também dignifica as pessoas. Tem trabalhos que existe o potencial de melhorá-lo, porque tem coisas que as pessoas fazem às vezes que uma máquina faria muito mais eficientemente e eles poderiam fazer outra coisa que agrega valor, mas em toda essa transformação não tem ainda uma resposta, claramente ninguém, se alguém fala que la tem é mentira, pero é muito importante ficar isso na cabeça de todos, que é uma grande ferramenta de produtividade e inteligência artificial, mas nós temos que manter as pessoas dentro disso, trabalhando, porque o trabalho dignifica e melhora a vida das pessoas. Não é só uma forma de ganhar seu pão. Bom, gostaria de agradecer aqui também a oportunidade e reiterar o compromisso do CTC no desenvolvimento de tecnologia para o setor de cana-de-açúcar. Acho que, tô pegando um pouco do gancho aqui do Gaston, quem não conhece o CTC, é super inspirador você entrar lá e você ver que as tecnologias de ponta que são desenvolvidas para cana são, de fato, desenvolvidas no Brasil. O que a gente faz lá em nível com o que está sendo feito para outras culturas, pelas grandes multinacionais aí, Bayer, Corteva, Syngenta. A gente tem todo esse tipo de tecnologia sendo desenvolvida lá em Piracicaba para uma cultura que é super verde e amarela, né? Então, quando eu entrei no CTC, né, depois de alguns anos trabalhando na McKinsey, refletindo o que me chama mais atenção no CTC, acho que sem dúvida esse é o ponto, né? Acho que dá muito orgulho você chegar lá e ver que tudo que a gente está desenvolvendo, uma semente de cana, por exemplo, que a cana plantada da mesma forma há mais de 500 anos, né? E a gente trazer uma revolução que está para chegar aí, é algo que sempre, com certeza, nos motiva e é o que a gente vai continuar buscando aí, entregar tecnologia para o setor. Pessoal, estamos chegando aqui no fim, o tempo voa quando a gente está se divertindo, mas eu queria fazer esse comentário final, dizer o seguinte: a gente está vivendo num mundo, um túnel de carbono, mas o maior problema da humanidade é a desigualdade. É a desigualdade. E como eu comentei antes, né, quando a gente é excluído de alguma coisa, o sentimento é de dor, o sentimento é de infelicidade profunda. E o que a gente tem que fazer para as pessoas. E não adianta nada alguém vir com um discurso bonito, isso aqui. O que a gente está vendo aqui são empreendedores, né? É capital sendo convertido em trabalho, né? Capital sendo convertido em trabalho, que é o que a gente precisa. Eu acredito no Brasil. O Brasil é o país do futuro. O Brasil vai ser uma das maiores potências do mundo nos próximos 20, 30 anos. Vamos estar aí entre os 3 primeiros, não tenha dúvida. É óbvio que tem muitas coisas que podem acontecer. A gente vive em regime de caos, né? Tudo pode acontecer. Você vê de uma hora para outra, chega um cara com de abóbora e começa a querer mandar no mundo. Mas é isso faz parte. A gente tem que ter a resiliência, a capacidade e a compreensão de que a gente está no rumo certo. Uma honra, um grande prazer a FENAGRO e estar com vocês aqui, pessoal. Foi extraordinário. Muito obrigado, fantástico.